Salve, meus queridos do COB, do Pré-IFES, professor George de Geografia com vocês aqui, gravando esse vídeo rápido. Infelizmente a internet não permitiu que a gente estivesse ao vivo na terça-feira, mas a gente já resolveu esse problema e a partir da terça-feira que vem a gente vai usar uma ferramentazinha aí bacana que a gente vai poder, enfim, estar ao vivo. Toda terça-feira, então, encontro comigo. Tá? Vamos trabalhar nossa disciplina de geografia para a prova do IFES. A prova do IFES ela vai acontecer e a gente tem que manter nossa preparação, beleza? Hoje, nesse vídeo, quero fazer para vocês uma explicaçãozinha interessante de um assunto da cartografia que é, sem sombra de dúvidas, o mais cobrado na prova do IFES, que são as projeções cartográficas. Eu tenho certeza que vocês já estudaram isso em algum momento lá atrás, provavelmente no 6º ano, mas é difícil lembrar. Lembrando que geografia para o IFES é toda a matéria do ensino fundamental. Então vocês vão ter que lembrar 6º, 7º, 8º e agora que vocês estão estudando o 9º ano. Então eu sei que não é fácil, mas por isso que a gente está aqui no nosso curso, preparar vocês da melhor maneira para fazer essa prova em dezembro, arrebentar e a partir do ano que vem ser mais um aluno do Instituto Federal do Espírito Santo. Beleza? Vamos relembrar o que é essa matéria, projeções cartográficas? Eu vou ficar aqui no cantinho, porque eu quero compartilhar com vocês essa telinha aqui, ó, para a gente lembrar o que são as projeções cartográficas, certo, senhores? Bom, primeiro, entenda o que é a projeção cartográfica. A projeção cartográfica nada mais é do que uma técnica que eu utilizo para representar o mundo, que portanto é redondo, num plano, que é um mapa. Ou seja, as projeções cartográficas elas são famosas por criar o que nós chamamos de planisférios. O que são os planisférios? São os mapas mundi. Criar um mapa mundi não é uma coisa fácil. Ou seja, representar uma coisa que é redonda num plano nunca foi fácil. Para isso é que foram criadas as projeções cartográficas. Quais são as técnicas mais famosas para você representar o mundo que é redondo num plano? Vamos a elas. Existem 3 possibilidades, queridos, para você criar a sua projeção cartográfica. Eu posso usar um cilindro, eu posso usar um cone ou eu posso usar um plano, beleza? Como é que vai funcionar? Se eu usar um cilindro, eu vou pegar o globo terrestre e vou colocar ele dentro do cilindro. A mesma coisa eu faço com um cone e no caso da projeção plana, eu vou pegar um plano e vou encostar o planeta Terra, o globo terrestre, no plano, ok? Como é que funciona a partir daí? Eu vou colocar uma luz e vou acender essa luz de dentro do globo terrestre, nas 3 possibilidades, tanto no cilindro, como no cone, como no plano. Quando eu acendo essa luz, a luz vai projetar tudo que estiver na superfície do globo no interior do cilindro, no interior do cone ou no plano. Ou seja, o interior do cilindro, do cone ou aqui no plano, ele vai gravar o que vai ser projetado da Terra na sua superfície. Resultado, quando eu abrir o cilindro, quando eu abrir o cone ou quando eu olhar para o plano, eu vou estar vendo uma projeção do nosso planeta. Qual vai ser o resultado disso? Olha a próxima imagem aqui, ó. Se eu usar um cilindro, o resultado da minha projeção vai ser esse aqui, ó. Se eu usar um cone, o resultado da minha projeção vai ser esse. Se eu usar um plano, o resultado vai ser esse aqui. Ou seja, das 3 possibilidades, eis aqui os 3 resultados. Você já deve estar imaginando aí, bom, o resultado de mapa mundi que eu mais conheço, com certeza é o que acontece aqui, ó, na projeção do cilindro. A projeção cilíndrica é aquela que me dá o mapa mundi que a gente está mais acostumado a usar, ok? Então, quase que a totalidade dos mapas mundi que a gente utiliza em sala de aula, nos livros, nas revistas, eles são resultados de uma projeção cilíndrica. Eles usaram um cilindro para conseguir desenvolver. E esse aqui é o resultado, beleza? Agora, o que eu preciso que vocês lembrem? É impossível representar a Terra, que é redonda, num plano, sem causar algum tipo de deformação. Alguma deformação vai ser causada. Existem 3 possibilidades de deformações. A primeira é, eu vou distorcer a forma, o formato dos continentes. A segunda é, eu vou distorcer o tamanho dos continentes.
E a última eu vou distorcer a distância entre os continentes. Então, repetindo para vocês entenderem. Toda vez que eu for criar um mapa mundi, alguma distorção vai acontecer, porque é impossível representar a Terra, que é redonda, num plano. Ou eu vou escolher distorcer a forma, ou o tamanho, ou as distâncias entre os continentes. Beleza? Seguindo esse raciocínio dessas três possibilidades, vamos conhecer então os três tipos de projeção. O primeiro tipo eu chamo de projeção conforme. O que é a projeção conforme? É aquela que ele mantém a forma, mas distorce o tamanho. É o caso, por exemplo, da projeção de Mercator, que talvez seja a projeção mais utilizada no mundo hoje, mais utilizada nos livros didáticos, e o resultado dela está aqui, ó. Essa é a projeção de Mercator. Perceba nessa projeção aqui de Mercator. Mercator optou por manter a forma dos continentes. Então, se você quer saber qual é o formato exato dos continentes, você vai usar a projeção de Mercator, que pelo resultado que está aqui, só pode ser uma projeção cilíndrica. Então, a projeção cilíndrica de Mercator mantém as formas, por isso é chamada de uma projeção conforme. E a projeção cilíndrica de Mercator é a mais utilizada hoje nos livros didáticos, ok? Nos processos educacionais. Ele alterou o tamanho dos continentes, senhores. Então, observem. Todo o território do hemisfério norte está representado aqui com um tamanho maior do que realmente é. Se você observar a ilha da Groenlândia aqui, ó, a ilha da Groenlândia, ela está quase que do tamanho da América do Sul. Aliás, nessa projeção, ó, ela está maior do que a América do Sul. Mas a ilha da Groenlândia, na verdade, ela é 5 vezes menor do que o Brasil. Ou seja, se eu uso uma projeção de Mercator, eu estou me deparando com um planisfério cujos territórios do hemisfério norte são maiores. Ele distorceu o tamanho e manteve a forma. Por isso que o nome é projeção conforme. A segunda, eu chamo de projeção equivalente ou isométrica. O que é a projeção equivalente ou isométrica? É aquela que eu altero a forma, mas mantenho o tamanho dos continentes. É o caso dessa projeção aqui embaixo, ó, que é a famosa projeção de Peters, divulgada em 1973. A projeção de Peters é uma projeção que o formato dos continentes aqui está distorcido, mas ele mantém o tamanho real, o tamanho proporcional dos continentes. Então, se eu quero saber qual o tamanho proporcional correto para os continentes, eu tenho que usar a projeção de Peters. Então, por exemplo, olha aqui a ilha da Groenlândia como ela é. Ó. Esse é o tamanho da ilha da Groenlândia. Em relação à América do Sul, ela é muito menor, 5 vezes menor do que o Brasil. Então, a projeção de Peters, que também é uma projeção cilíndrica, se você observar o resultado dela, então também uma projeção cilíndrica de Peters, diferente da projeção de Mercator, ele distorceu o formato e manteve o tamanho dos continentes. Beleza? E o terceiro tipo são as projeções equidistantes. São aquelas que alteram o tamanho, alteram a forma, mas elas mantêm a distância real entre os continentes. É muito utilizada na projeção plana e também famosa por ser a representação do símbolo da ONU. É o símbolo da Organização das Nações Unidas. O símbolo da ONU utilizou uma projeção plana, uma projeção equidistante, ou seja, está aqui o Polo Norte e a partir desse ponto do Polo Norte, a distância para os continentes está preservada. Beleza? Então, eu posso ter uma projeção conforme, preserva a forma, equivalente, preserva o tamanho, ou equidistante, preservam as distâncias, ok? O que vocês não podem perder de vista nunca é isso aqui, ó. No IFES, George, o que mais cai? O que mais cai é você comparar a projeção de Mercator com a projeção de Peters. Então, o que você precisa lembrar? Que ambas são os mapas mundis mais utilizados, quase que 100% dos livros didáticos trazem as projeções de Mercator ou a projeção de Peters. A projeção de Mercator é a mais usada, então em mais de 90% dos casos,
Se você abrir o seu livro didático, o exemplo de mapa mundi que vai estar lá vai ser o exemplo da projeção de Mercator. E outra coisa que você não pode esquecer é que ambas feitas a partir de projeções cilíndricas. Beleza? Então, todas as duas utilizaram um cilindro, já que a projeção cilíndrica é a técnica mais utilizada para fazer mapa mundi. Beleza? E para fechar, lembrar que a projeção de Mercator, ela é famosa por retratar uma visão eurocêntrica do mundo, ou eurocentrismo, já que muitas pessoas acusavam Mercator de ter desenhado os territórios do norte de forma maior para enaltecer o poder econômico desses países. Já Peters, que criou e divulgou sua projeção em 1973, ele é chamado de uma visão de mundo subdesenvolvido, ou seja, dos subdesenvolvidos, porque ele representou o tamanho real dos continentes, dando uma notoriedade maior aos países do hemisfério sul. Beleza? Senhores, essa foi a nossa partezinha sobre projeção cartográfica. Dá uma olhadinha lá na sua apostila sobre esse assunto, resolve alguns exercícios e tira dúvida comigo na próxima terça-feira, que dessa vez a gente vai conseguir estar juntos ao vivo, eu podendo explicar, podendo perguntar, vocês podendo participar e a gente tocar o nosso barco. Beleza? Bom final de semana a todos. Nos vemos na próxima terça-feira às 14 horas, ok? Para continuar nossa matéria. Bom final de semana e até lá, se Deus quiser. Valeu!